Senhor vos abençoe. Deus abençoe meu fiel. É sempre um privilégio para mim pregar quando o irmão fiel está. Porque quando tentarmos mudar, está ali para. Porque estamos aqui para aprender também. Então, hoje eu quero falar sobre adoção. Quero falar sobre adoção e como subtema confronto de Efésios com Josué. Amém. Vamos falar sobre adoção. E mande algo quando faltarem 15 minutos, me dá só um sinal. Quando faltarem 15 minutos. Hoje vamos falar sobre adoção, como subtema confronto de Efésios com Josué. Como acabamos de ler aqui, no livro de Efésios, em que Paulo está aqui a nos ilustrar algumas coisas sobre a adoção e como ela é feita, como é o processo e como foi. Eu sempre tenho dito muito, quando os céus são abertos, a Bíblia se torna um novo livro. Amém. E eu gosto sempre de levar a Bíblia até Frei Branham. Quando eu leio, procuro encontrar o que Mamãe quer dizer sobre essa escritura. Então, sobre essa escritura de Efésios, Mamãe me esquadrinhou muito bem aqui na pregação adoção. Ele explica o que é exatamente isso, uma adoção. E como nós sabemos, irmão Bana é o nosso absoluto. Quando o irmão Bana fala, ninguém mais pode falar. Amém. Nós nos calamos onde o profeta se cala. E nós falamos onde o profeta fala. Irmão Bana, ele é o grande tipólogo. Ele é o pai dos tipos. Então, nós não queremos... Irmão Bana diz que toda a revelação, toda a inspiração tem que se basear na palavra. Se você trazer uma nova revelação, uma nova inspiração, tem que se basear no que o profeta disse. Nós não queremos invenções. E nós não lemos nenhum outro livro senão a Bíblia e as brochuras. Nós simplesmente escutamos o profeta. Eu estava a conversar com alguém um dia e me disse, mas se nós já temos a Bíblia, por que mais um profeta? Já temos a Bíblia está tudo claro. Eu disse na jovem, escuta, quando Cristo desceu, os fariseus tinham Bíblia, tinham rolos, eles liam nas sinagogas no templo. Mas quando Jesus chegou, ele entrou no templo, pegou o livro de Isaías. A Bíblia diz que ele começou a ler no livro de Lucas capítulo 4, versículo 17. A Bíblia diz que Jesus começou a ler. Depois de ler a Bíblia que eles liam, Jesus começou a dar a revelação do que ele leu. E ele disse, hoje essa escritura se cumpriu. Ora, é sempre necessário um profeta para trazer a revelação da palavra. Amém. Tu podes ter a Bíblia. Eu disse na jovem, escuta, no Antigo Testamento, no deserto eles tinham a Bíblia, que eram os mandamentos que eles guardavam na arca. Mas eu disse, mas tinha que haver um Moisés. Era Moisés que esquadrinhava, que explicava tudo. Nós precisamos de um profeta. Hoje todos precisam de William Branham. Todos precisam de William Branham. Mas hoje os pastores querem minimizar o William Branham. Querem fazer o William Branham como qualquer homem, como não é. Irmão Branham diz, vou vos chocar. Irmão Branham diz que só na sua reunião, o que acontecia na sua reunião era mais do que tudo que está escrito na Bíblia. Só numa reunião do profeta. Só na reunião do profeta, só numa. Ele fazia mais milagre do que 33 anos de que Jesus escreveu. Irmão Branham diz isso na pregação em frente de um homem sobre o outro. Note. Então, como o irmão diz, quando os céus são abertos, ele nos volta de Gênesis até Apocalipse. Mas hoje vamos voltar antes de Gênesis. Como o irmão diz, Gênesis capítulo 0. O que aconteceu? Na pregação adoção, confronto de Efésios com Josué. E mamãe diz, deixa-me, antes de ir mais adiante, voltar em Gênesis. Mamãe diz que Deus no princípio era um espírito. Amém. Ele era um espírito. Mamãe diz que ele era ele. Ele é lá. Elohim. Mamãe diz Elohim, que significa no hebraico o autoexistente. Aquele que existe por ele mesmo. Ele existiu por ele mesmo. Ele é lá, Elohim, o todo
Todo-Poderoso. Ele existiu de si mesmo. Mamãe diz que, porém, mamãe diz, porém, em Gênesis 2, quando ele fez o homem, ele disse: eu sou Yahweh. Vou escrever. Amém. Porque, se nós irmos muito profundo, vamos perceber também que os testemunhos de Jeová, esse nome que eles buscaram. Onde é que eu ajudo isso aqui? Note, mamãe diz, era assim: A, H e U. Exatamente assim. Mamãe diz, mas em frente era Juv. Porque era também Yahweh. Yahweh quer dizer YH, algumas letras assim. Mas mamãe fala aqui de Jeová. Onde é que eles derivam? Onde é que vem essa palavra Jeová? Mamãe diz, era também J, U, V, U e H. Que hoje nós chamamos Jeová. Amém. Mamãe diz que significa aquele todo. Mamãe diz, eu sou aquele todo existente. Que tenho criado algo a mim mesmo. Para ser meu filho. Agora perceba uma coisa. Quando estamos a falar de adoção, quando estamos a falar de adoção, estamos a falar também de filhos. Porque o que se adota na verdade são os filhos. Amém. Mamãe diz que Jeová criou para si mesmo. Mamãe diz para ser meu filho. Ele é que criou tudo. Mas quando a mamãe fala disso, fala da criação do homem. Mamãe diz, Jeová significa que ele entregou o homem para ser um Deus amador. Porque ele é pai. E ele fez o homem um Deus amador. Então ele não é existente de si mesmo mais. Ele existe com sua família. A partir do momento que ele cria o homem, ele já não vive por ele mesmo. Já não é como um solteiro, porque é diferente do homem casado e um solteiro. Ele pode ir na rua, num restaurante, come. Mas quando tem filho, ele é obrigado a deixar dinheiro em casa para preparar a comida. Mamãe diz que a partir desse momento, Deus não está mais existir por ele mesmo, porque ele tinha filho. Ele criou esse filho para ser Deus amador, para ser como ele. Amém. Mamãe não diz, e o que ele fez? Mas nota, e mamãe não diz que Deus no princípio não era Deus. Amém. Você frebra não? Note que antes Deus tinha pensamentos. Amém. Deus estava a pensar. Dentro dela havia atributos. E esses atributos são pensamentos. Amém. Irmão Manam diz, irmão Manam diz que a palavra é um pensamento expressado. Quer dizer que um atributo é a palavra. E quando dizemos que somos deuses é um caso. O problema é qual? O problema é quando nós metemos aí o nome de Branham. Já é o problema. Diz então que Branham é a palavra. Já é o problema. Mamãe diz que se você foi um dos atributos de Deus, isso quer dizer que você é a palavra. Muita gente acha que quando ele está diminuindo, irmão Branham, então assim ele é grande pregador. Então ele mesmo está posicionando. Não. Cuidado com William Branham. Cuidado com William Branham. E mamãe diz, depois ele criou os anjos. Note que no princípio nós estávamos em Deus. Exatamente como você estava dentro de teu pai, nos seus lombos. Ele te levava. Quando ele era bebê, estava ali. Exatamente como Deus. Nós estávamos nele antes do princípio. Atenção, não no princípio, mas antes do princípio. Nós estávamos nele. Nós fomos atributos. E Deus não poderia ser Salvador se não tivesse ninguém para salvar. Então Deus queria manifestar os seus atributos. Deus queria se mostrar. Deus queria mostrar que Ele é Salvador. 1 Pedro capítulo 1, versículo 19. Primeiras cartas de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Vamos ver aqui o que eu anotei. Capítulo 1, versículo 19 a 20. Mas com o precioso sangue de Cristo,
como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Até mesmo o cordeiro, o Senhor Jesus Cristo, foi morto antes da fundação do mundo. Deus já traçou um plano. Por isso eu me dizia no outro dia, o que estamos a viver agora é simplesmente um filme. Alguém escreveu, tá aí, então vocês são atores. É simplesmente um filme. Deus já traçou, até o cordeiro foi morto. Mas nós estamos a falar de adoção. Ora, adoção, estamos a falar de adoção de filhos. Ora, a Bíblia diz que Deus, a partir do momento que Ele criou o filho, Ele já não via por si mesmo só, via também para os seus filhos. Se Frei Branão. Mas note, o que aconteceu? Deus tinha todos esses pensamentos. Deus tinha que materializar esse pensamento. Mas presta atenção. Deus, na forma de espírito, nem poderia criar. Irmão Branham diz que é espírito sem corpo. E o corpo sem espírito. Ele vem na forma de espírito. Fazer o quê? A única promessa do Espírito Santo foi em Pentecostes. E nem demorou muito tempo, entrou nos corpos. Porque o espírito sem corpo não vale. Mamãe diz que o que ele fez? Ele criou um corpo. E este corpo é que chama-se Logos. E é neste corpo que ele fez a criação. Era o Logos. Ele criou o Logos. E o Logos é onde nós saímos. Escuta, Deus fez primeiro o quê? O homem espírito. Vou lhe dizer, este homem espírito são as nossas teofanias. Deus fez a teofania. Quando ele faz a teofania, que depois ele faz o corpo, fez compor a terra. Então este Logos que Deus criou para começar a criação, e mamãe não diz, era o Melquisedeque. Ora, nós aprendemos que o Melquisedeque é Jesus Cristo no primeiro plano. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que Adão não é o primeiro filho de Deus. O primeiro filho de Deus era o Senhor Jesus Cristo. Mas ele estava na forma de Logos. E é Jesus Cristo que criou as coisas. E a Bíblia diz, tudo foi feito por ele e para ele. É Jesus que criou. Mas note, Deus fez o homem para ser o que? Deus amador. Deus lhe colocou no jardim do Éden. Ele era Deus, ele era que comandava. Ele poderia dizer, hoje tem um nome, tu serás chamado hoje Leão. A partir de agora és Leão, vai. E Deus no céu só dizia amém. Deus concordava com o que Adão fazia. Olha, Deus estava em harmonia com o Pai. E na tarde, no entardecer, Deus descia, visitava Adão. Ele dizia, meu filho, onde está? Adão, meu filho. E Adão respondia, Pai, estou aqui. No entardecer. Mas o que acontece? Escuta, Satanás nunca criou ninguém. Satanás não cria nada. Escuta a semente da serpente. 106. Se eles tivessem feito isto, eles estragariam a cura divina e estragariam tudo mais. Mas diz, se o diabo pode criar, ele é igual a Deus. O diabo não pode criar. Eu quero que você me mostre um lugar onde o diabo pode criar. Mamãe diz, ele não pode criar. Ele simplesmente perverte o que foi criado. Ele não é nenhum criador. Ele é somente um pervertedor. Satanás não sabe criar. Se Satanás soubesse criar, Satanás também traria a cura divina para nós. Satanás nunca curou ninguém. Mas os feiticeiros, os bruxos, escuta, é a chuva.
nada. Amém. Mas o que aconteceu? O que causou a queda? Por que o filho caiu? Irmão Branham diz que o pecado não começou na terra. Amém. O pecado não começou no jardim do Éden. Amém. Irmão Branham diz que o pecado começou no céu. Amém. O pecado começou no céu com quem? Com Lúcifer. Sim. Irmão Branham diz que Lúcifer. Irmão Branham diz que Lúcifer começou uma batalha. Irmão Branham diz o quê? Que Lúcifer, no céu havia uma ordem. Havia lugar, havia níveis também. Amém. Uns estavam mais elevados que os outros. E Deus ele mesmo era o que estava mais elevado. Amém. Deus ocupava que ordem? A ordem mais elevada no céu é a ordem de Melquisedeque. Ele estava acima de anjos, arcanjos, querubins. Mas o homem diz o Lúcifer. O homem diz que o Lúcifer teve inveja. Invejou quem? O reino de quem? De Miguel. Miguel, no hebraico, significa ser similar a Deus. Aquele que é igual a Deus. Amém. E quem é esse Miguel? Miguel era o general dos exércitos lá no céu. Quem é esse Miguel? Escuta, Apocalipse capítulo 12. Acho que versículo 7, se não estou errado. Versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos trabalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Sim. Note, o Miguel é que batalhava. Ele é que lutou contra o dragão. Amém. Quem? O diabo Satanás. Amém. Que antes era Lúcifer. Ora, Lúcifer quer dizer aquele que porta a luz. Lúcifer era o portador de luz. Lúcifer era o confiado de Deus. Amém. Mas o que aconteceu? E mamãe diz que lá no céu Deus fez a mesma coisa. Deus deu que o livre-arbítrio. Deus deu a escolha. Quando Lúcifer teve a preeminência de fazer a escolha, ele queria tomar o reino de Miguel. Mas quem é Miguel? Amém. Miguel é o grande general com 5 estrelas. Ele é o chefe dos exércitos celestiais. Estamos a falar de Miguel. Miguel é o anjo do Senhor na batalha. Ora, Miguel é Jesus Cristo na batalha. Ora, o Lúcifer tinha inveja de Jesus Cristo. Começou lá. Tinha inveja de Jesus. Era o anjo Miguel. Miguel combateu contra o dragão, o diabo, e eles foram expulsos no céu. Nota, não foi o anjo Gabriel. O anjo Gabriel é para anunciar mensagem. Amém. O anjo Gabriel é enviado para anunciar. Amém. Mas o anjo Miguel é para combater. Amém. Então eles foram precipitados. Deus lhes lançou fora. O anjo Miguel combateu, mas ele levou 1/3 dos anjos foram com ele. Foram onde? Quem são esses anjos? Ora, estamos a falar de filhos, estamos a falar de adoção. Escuta. E ele desceu. Não terminou, continuou. Teve inveja de quem? De Adão. Porque Adão também era filho de Deus. Amém. Começou a ter inveja. Deus amador. Quer dizer, quando Deus não está mesmo, ele toma conta de tudo isso. Satanás começou a ter inveja. O que ele fez? Trouxe o quê? A semente da serpente. O que aconteceu? Adão comeu o fruto do bem, do conhecimento do bem e do mal. Comeu da árvore. O que é essa árvore então? O que é essa árvore? Quando lemos a árvore aqui, Amém. havia a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém. Mas quem é essa árvore? A Bíblia nos diz em Salmos que aquele que não anda na hora dos escarnecedores,
É como uma árvore plantada ao pé do ribeiro. Oh, mas que é essa árvore? Vamos ler então Números 24. Vamos conhecer o que é essa árvore. Exatamente como o profeta estava a explicar. Versículo 6. Escuta. Como ribeiros se estendem, como jardim ao pé dos rios, como árvores de sândalo, o Senhor os plantou. Como árvores. Irmão, a minha pregação, às 7 da igreja na RDF, irmão diz 98. Agora, havia duas árvores no meio do jardim do Éden. Uma era a árvore da vida e outra era a árvore da ciência do bem e do mal. Irmão diz que o homem deve viver da árvore da vida. Irmão diz que a árvore da vida, quando estamos a falar da árvore, estamos a falar de uma pessoa. Irmão diz que quando falamos da árvore da vida, estamos a falar da pessoa da vida. Irmão diz que a pessoa da vida é Jesus. É Jesus Cristo. A árvore da vida é o Senhor Jesus Cristo. Amém. O Senhor Jesus Cristo. Então ele veio e envenenou o homem. E o homem fez o quê? O filho caiu na graça. Irmão Manambis que ele continua a ser filho de Deus, mas estava caído na graça. O filho. Então toda a raça humana estava nessa linhagem. Logo todos fomos com Adão. Amém. Irmão Ana diz na pregação. Não tem aqui, tenho que procurar. Um estandarte. No parágrafo 55. E o homem agora, sendo que ele foi feito, mesmo em sua condição caída, ainda assim ele está à imagem do seu Criador. Amém. E no sentido da palavra, ele é um filho de Deus caído da graça. Amém. Ele continua a ser um filho de Deus. Amém. Mas Deus tinha que estabelecer um meio para que ele voltasse. Amém. E esse meio tinha que ser por adoção. Amém. Seguindo o plano da redenção. Amém. Porque vamos entender depois o que é isso, adoção. Note. Perceba agora uma coisa. A Bíblia nos diz que o Senhor Jesus Cristo é o primogênito. A Escritura é bíblica. Amém. Mas, se estamos a falar de primogênito, é porque tem outros irmãos atrás. Ele é o primogênito. É porque tem outros filhos depois dele. Quem são esses filhos? Escuta, vamos ler Marcos capítulo 14. Só estamos a meter uma base aí para podermos. Marcos capítulo 14, versículo 35 e 36. E tendo ido um pouco mais adiante, prostou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse que, Abba Pai. Disse Abba Pai. Por que Jesus Cristo disse Abba Pai? Ora, estamos a falar de adoção. Quem adota é um pai. Mas note, irmão Manam diz que mesmo o homem caído, irmão Manam diz que ele estava à semelhança de Deus. Qual é a semelhança de Deus? Note, o que caiu não foi a teofania. Amém. O que caiu não foi a teofania. Amém. Quando Adão pecou, contornou a teofania. O que caiu não foi a teofania. Amém. Era um corpo. Amém. Por isso é que esse corpo precisa ser redimido. Amém. Preste atenção. A Bíblia diz, em Gênesis capítulo 1, versículo 11, que toda semente tem que produzir segundo as suas espécie. Ora, Deus, o grande Melquisedeque,
o grande Logos. Quando ele disse que façamos o homem à nossa imagem, ele criou um homem também Logos, que é teofania. Escuta, a teofania é parte de Logos. Note, então o que aconteceu depois da batalha? Então aqueles anjos caíram, foram onde? Mamãe, na pregação, as infalíveis realidades de Deus vive. 224. Deixa-me dizer mais uma coisa. Credos não satisfazem um coração faminto. Credos não satisfazem. Se um homem está faminto por Deus, você lhe diz, digamos, diga um credo apostólico, una até a igreja, coloque seu nome aqui, seja aspergido ou imergido, ou seja o que for que você quiser. Isto nunca satisfará uma alma faminta. Amém. Porque eles eram predestinados por Deus. Para quê? Para examinar a vida. Eles foram uma vez anjos. Eles foram uma vez anjos. Para quem acompanhou muito bem a pregação de irmão fiel, os restos de uma civilização. Vamos perceber bem o que estou a dizer aqui. Dois terços dos anjos do céu caíram. São esses espíritos malignos trabalhando entre o povo, muito religioso. Amém. Amém. Ora, antes, você era um anjo. Perguntas e respostas sobre Hebreus, terceira parte, 83. Agora, almas que estavam em prisão, que não se arrependeram, não eram seres angelicais. Amém. Que haviam sido trazidos na forma de anjos, mas eram o espírito daqueles seres angelicais que caíram antes da fundação do mundo. Amém. Lá atrás, quando a guerra começou, quando Satanás, o dragão lutou, então melhor, Miguel e o dragão lutaram, e Lúcifer foi expulso com todos os seus filhos. Amém. Amém. Quer dizer, Deus tem filho, Satanás também tem filho. Isso é frebra, não. Mamãe diz, todos os anjos que ele havia enganado, e aqueles anjos vieram à terra, e estavam sujeitos, então a se tornarem humanos. E quando eles o fizeram, foi quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas. Agora já estava essa segregação. Mas irmão, Mano diz mais embaixo. Vou ler depois para explicar melhor. 84. Na minha pregação. Eles são filhos de Deus. Cada homem que é nascido na terra é um filho de Deus. Amém. Não importa se ele é um pecador ou que ele seja. Ele é um filho de Deus, criado a imagem para o louvor de Deus. Frei Branham. Mas então quem é filho de Satanás? Quais são? Quais são os filhos de Lúcifer? Escuta, irmão Mano diz aqui que os anjos que caíram foram filhos de Lúcifer. Irmão Mano diz que Deus viu na sua presciência aquele que ia crer na sua palavra. Amém. Aquele que ia aceitar Jesus Cristo. Amém. Aquele que ia aceitar ser redimido. Amém. Aquele que ia aceitar a adoção. Amém. Porque quando o homem caiu, Deus criou um meio. Amém. A pregação da adoção. Confronto de Efésios com Josué. E essa é a maneira que muitas pessoas estão na igreja. Eles não sabem quem é seu pai. Então, quem são essas filhas dos homens que a Bíblia diz aqui? A Bíblia diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas. Mas se vamos dizer aqui que todos são filhos de Deus. Mamãe, como é que explicas isso? Mamãe não diz. A única coisa que eles sabem é que são presbiterianos, metodistas, pentecostais ou algo. Eles não sabem de onde vem. E um burro velho, você simplesmente pode gritar para ele o tanto que você quiser gritar. Ele empanca e levanta suas grandes orelhas. Fica olhando. Você pode pregar para ele a noite toda. E quando eles vão embora, não sabem nem um pouquinho a mais do que sabiam quando eles entraram.
Amém. Esquecem tudo, até o pouquinho que eles levaram, esqueceram tudo. Mamãe diz, eu não quero ser rude, mas eu quero lhe dizer a verdade. 76, mamãe diz, esta é a maneira que é os verdadeiros que o sangue. Mamãe diz, aleluia. Recebei o Espírito Santo. Arrependei cada um de vocês se batizando no nome de Jesus. Para a remissão dos seus pecados. Vão tão rápido quanto podem chegar na água. Eles se vão. Eles não podem descansar dia e noite até que recebam o Espírito Santo. Amém. Por quê? Porque você sabe, um cristão sabe quem é seu pai. Amém. Um cristão sabe quem é o pai dele. Amém. Ora, estou insistindo. Estamos a falar de adoção. Ora, é necessário um pai para te adotar. Amém. Mamãe diz a pessoas que não conhecem quem é seu pai. Não sabe quem é seu pai. A mula não sabe quem era o pai ou quem era a mãe. Mas nós sabemos quem foi o pai e a mãe. Pois nós fomos nascidos da palavra escrita de Deus. Amém. Confirmada pelo Espírito Santo. Amém. Tu tens que perceber quem é teu pai. Ora, se você é filho de Deus, fosse criado na semelhança de Deus. Mas aqueles anjos que caíram, desceram a se tornar homens. Aquele mesmo espírito entrou em homens. Porque Satanás não cria. E quando esse espírito entra, é que eles se tornam filhos de Satanás. Amém. Filhos do diabo. Amém. Por que eles fazem isso? E o homem diz, é porque eles negam a palavra. Amém. Porque Satanás não ama a palavra. Amém. Amém. É porque eles negam a palavra. Uma das evidências que você é filho de Deus é por você crer na mensagem. Amém. Uma das evidências que você é filho de Deus é crer na mensagem. Amém. É crer na palavra exatamente do teu dia. Amém. Oh, mas como é que Satanás vem te dizer que você não é filho de Deus? Você aceita. Como é que você aceita isso? Irmão, mano, conta uma história. Havia um rapaz que estava com... Nós em Camila chamamos papagaio. Aqueles fios aí que vão... Aqueles plásticos de papagaio. Exatamente. Irmão, mano, diz que o rapaz ficou assim olhando no céu. E mexia. E veio o senhor disse, está a fazer o quê? E o senhor está olhando no céu. O que é aí? Não, o meu papagaio está lá. O senhor não disse, mas eu não vejo nada. Ele disse sim, mas eu sim. O impulso. Amém. Aquilo está me puxar. Irmão, mano, diz é exatamente como o filho de Deus. Satanás vem e diz que você não é nada. Não é nada, mas você sente alguma coisa na Deus. E quando a palavra é pregada, você diz a minha palavra. Amém. Oh, o que é que faz sair de casa e vir até aqui no culto? É aquela coisa que está dentro de ti. Escuta, o ADN que está aí é de Deus. Amém. Amém. Por que eu me sinto tão feliz e alegre quando escuto a palavra? Por que eu amo tanto a mensagem? Escuta agora quem você é. Estamos a falar dos filhos de Deus, criados à imagem de Deus, e que não aceitaram a mentira de Lúcifer. Porque esse mesmo Espírito está encarnado hoje. E os que restaram lá são exatamente os filhos de Deus. Amém. Agora escuta o que diz, na mesma pregação. Parágrafo 8. Então, se Deus nos tem enviado para sermos seu embaixador, todos os poderes que estão no céu, tudo que Deus é, todos os seus anjos e todo o seu poder fica detrás de nossas palavras. Amém. Vocês não entenderam? Todo o poder do céu. Mas se você está correto, todo o poder do céu está escuta, nas tuas palavras. Quando você pronunciar a palavra, a coisa é obrigada a acontecer. E agora mesmo que estamos aqui, agora mesmo que estás ali sentado, os anjos estão à volta, estão ao redor a controlar. E quando você se levantar, eles ficam em sentido. E dão continência. Porque você é o filho de Deus. E o sangue que circula nas suas veias é de Deus ele mesmo.
por isso, nós somos todos irmãos. Um filho de Deus não combate outro filho de Deus. Um filho de Deus não combate o outro. Um filho de Deus não tem inveja do outro. Amém. Não. Isso não pode ser. O filho caiu na graça. Mas diz ele continua a ser filho de Deus. E Deus criou um meio para isso. O que é que ele criou? Ele enviou o seu filho. Deus ele mesmo tomou um tabernáculo. Entrou no tabernáculo e veio morrer por ti. Segundo os requisitos, como vimos, segundo os requisitos para ser um parente redentor, um deles era o quê? Era ser um parente próximo. Tinha que ser um parente próximo, alguém próximo de ti. Ora, Deus, sendo o Pai, viu o filho e disse: não, um parente próximo é aquele que tem a mesma semelhança com Deus. Ora, Deus se criou a sua imagem. Ele é o teu parente próximo. Deus disse: eu vou descer. O Miguel disse: não, deixa eu vou descer. Deus disse: não, Miguel, guarda a tua espada. Você é quando a batalha eu te vi. Agora não é você. Irmão diz: Gabriel tentou também aparecer. Senhor, manda a mim. Não. Deus disse: não, você não. Você vai anunciar as coisas importantes. Você vai antes de mim. Avisa a Maria que ela vai conceber. Diz: você não. E havia um outro anjo chamado Mara, o anjo da amargura. Ele é que destruiu o tempo antediluviano. E mamãe não diz que ele também queria ir. Ele disse: não. Eu já prometi ao mundo que eu só vou destruir o mundo. Eu já fiz o pacto. Já não posso destruir o mundo com água. Isso você fica. Deus disse: eu mesmo vou descer. O teu parente é próximo. Deus ele mesmo desceu na forma de um homem. O que é que ela vem fazer? Vem voltar o filho pródigo, o filho que se perdeu, à comunhão com o Pai. E como é que acontece esse voltar? Vem como? Mamãe diz: é por adoção. A adoção que estamos a falar hoje, se não terminamos, vamos falar no outro dia, se os pregadores permitirem. A adoção que estamos a falar não é essa adoção que as pessoas têm feito ali fora. Esse é um outro tipo de adoção. A adoção que estamos a falar não é pegar um filho alheio. Essa adoção é um filho de Deus. Nós temos que entender o que é isso, adoção, no sentido profético. Irmão, ela diz: antes, para sermos adotados, temos que nascer primeiro. Temos que nascer. Como é que você está lá no. Está no jogo do teu pai, quer para te adotarem já? Tens que nascer. Como a teofania não caiu, foi o corpo que caiu. Então, o corpo. Tens que nascer de novo. E aí nós vamos entrar no confronto de Efésios com Josué. Tens que nascer de novo. Escuta o que a mamãe diz na mesma pregação 34. Agora o livro de Efésios, como eu estava dizendo, na minha opinião, é um dos maiores livros do Novo Testamento. Ele nos dirige sempre para a frente. 35 a mamãe diz: agora, tenho tipificado isso com Josué. Se você observou, Israel foi trazido para o Egito a 3 estágios. Sim, amém. Mamãe diz: um estágio foi a saída do Egito. O estágio seguinte foi o deserto. Amém. E o outro estágio foi Canaã. Amém. 3 estágios. Irmão, Mana diz que Canaã não tipifica o milênio. Canaã não tipifica o milênio.
Mas no milênio não terá morte. Ninguém vai morrer. Mas o que é isso, Canaã? Por que que mamãe não pega a noção, pega o livro de Efésios e faz um confronto com o livro de Josué? É por causa dos 3 estágios. Porque isso está ligado com o quê? Amém. Mamãe diz, mas outra coisa que isto faz, isto traz a justificação pela fé. Amém. Isto traz a justificação pela fé. Santificação para seguir sob a coluna de fogo do pacto do cordeiro sacrificado no deserto. E entram então em uma terra que foi prometida. Amém. A terra prometida não é o milênio. Canaã, mamãe diz, é a dispensação da vitória. Amém. É a dispensação do vencedor. Mas note, a mamãe não pega esses 3 estágios do livro de Efésios. A mamãe não compara aqui a justificação, a santificação e o batismo do Espírito Santo. Amém. Mas vamos entender depois que quando eles entraram na terra de Canaã, ainda não tinha terminado. Amém. Ainda não tinha terminado. Escuta, vamos ler mais um pouquinho. 39. Você observou? Josué, antes deles entrar o Jordão, Josué disse: ide até o meio do campo e limpem vossas vestes, e cada um de vós se santifique. Amém. E nenhum homem se achegue à sua esposa, pois em 3 dias vereis a glória de Deus. Vê? É um processo de se aprontar para herdar a promessa. Agora a promessa para Israel, Deus deu a Abraão a promessa da terra, da Palestina, e era para ser sua possessão para sempre, e era para eles permanecerem sempre naquela terra. Lá houve 3 estágios da viagem. Há 3 etapas dessa viagem, pois somos justificados pela fé, crendo no Senhor Jesus Cristo, abandonando a terra do Egito, saindo fora, e somos santificados através da oferta do seu sangue, lavado de nossos pecados, e nos tornamos peregrinos e forasteiros, clamando que estamos procurando uma terra, uma cidade que está vindo. Nossa promessa. Note, irmão Maram diz que existem requisitos. Vamos falar isso no outro dia, se Deus permitir. Existem requisitos para ser adotado. Para atingir a adoção. Irmão Maram diz o quê? Temos aqui primeiro 3 estágios. Que era o quê? A justificação. Depois temos o quê? Temos a santificação. Depois vem o quê? O batismo do Espírito Santo. Irmão Maram diz... Não toma um exemplo. A justificação, eu como te pego com um recipiente, te pego e te levo em casa. Está justificado. Quando você crê na palavra, você já está justificado. Você já deu um passo para o novo nascimento. Porque para seres adotados, tens que nascer primeiro. E como não pode ser adotado nesta forma, no corpo do pecado, então tens que nascer de novo. Mamãe diz que quando você nasce de novo, você se torna uma nova criatura. É como justificação. Te pegaram no lixo, te levaram até em casa. Está justificado. Está justificado. Mamãe diz a santificação, agora é que te lava. Mamãe diz que santificação significa ser lavado e santificar e ser colocado para o serviço. Te lava, te coloca agora para ser utilizado. Depois, Deus derrama o Espírito Santo. O quê? Como água. Ele te enche. Agora não basta só te encher. Agora alguém tem que te usar. Ele derramou o Espírito Santo, agora tem que te usar. Vamos ler mais um pouquinho. Irmão diz, 65. Agora, se você deseja saber como entramos em Cristo, se você voltar em 1 Coríntios 12, lá diz: pois todos nós somos batizados em um espírito, formando um corpo. Vamos tocar nisso depois. Batizados pelo quê? O Espírito Santo. Não pelo batismo de água. Vocês, pessoas da igreja,
mas por um espírito, com letra maiúscula. Amém. Por um espírito, não por um aperto de mão, por uma carta, não por uma expressão, mas por um espírito somos batizados, num só corpo, nossa possessão, a terra que Deus nos deu para morar, o Espírito Santo. Amém. Escutem, exatamente como Ele deu o Caná para os judeus, Ele nos deu o Espírito Santo. Amém. O Caná, a terra prometida, representa o Espírito Santo. Amém. Amém. A terra que Deus nos deu para morar, o Espírito Santo, exatamente como Ele deu o Caná aos judeus, é um Espírito, somos todos batizados, é um só corpo. Porque não diz, você pegou isto? Agora, 66. Agora, ele está falando aos cananitas espirituais. O Israel espiritual, os que têm a possessão da terra. Oh, não está você feliz por ter saído do alho do Egito? Amém. Não está você feliz por estar fora do deserto? E recorda, eles tinham de comer maná, a comida dos anjos lá do céu, até que atravessassem para a terra. E quando eles atravessaram para a terra, o maná parou de cair. Amém. Eles estavam completamente maduros. Amém. Amém. Quando eles entraram, eles estavam completamente maduros. Amém. O maná parou de cair. Então, eles comeram o velho milho da terra. Agora que vocês não são mais bebês, agora que vocês não estão desejando o leite puro do Evangelho, que vocês não precisam ser mimados, Amém. cuidados e persuadidos para vir à igreja. Amém. Mas vem na igreja. Não, hoje eu não vou, não estou me sentir conduzido. Mas vem no culto também sempre conduzir. Agora, vocês que estão completos, cristãos maduros, Amém. vocês estão prontos para comer carnes fortes. Eu fico muito triste. Estou avançando a caminhar. Você está pronto para entrar em algo. E ele disse: você está pronto para entender algo que é rico e profundo. Amém. Amém. Oh, nós entramos nisso diretamente. E isto foi escondido desde a fundação do mundo. Ele disse: agora que vocês chegaram a isto, estou endereçando isto a vocês. Não para aqueles que acabaram de sair do Egito. Não para aqueles que continuam a viagem. Mas para aqueles que estão na terra prometida. Que têm recebido a promessa. Qual é a promessa? É o Espírito Santo. E quando você entra na terra, você já não come maná. Agora não é leite. Não. Agora é carne. E carne tem osso. Eu sou mora de bebê, eu gosto mais de leite. Que tipo de evangelho é esse? Mas note que só entrar em Canaã não bastava. Havia mais algumas outras coisas para fazer. Ora, só o batismo do Espírito Santo não basta. Amém. Avança mais. Amém. Lê Efésios. Efésios capítulo. Oh, meu Deus. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Escuta o que ele diz aqui. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Agora escutem o 15, o 14, o qual é o penhor da nossa herança. Meu Deus. Para a redenção da possessão de Deus. Quer dizer, o batismo do Espírito Santo é o penhor da herança. Ora, os filhos de Israel tinham que herdar a terra. Eles chegaram até Canaã, que era a promessa. Mas,
tinha que haver mais uma coisa, que era a adoção. Amém. O que é isso, adoção? Irmão Mara diz que a adoção é ser colocado na posição de filho. Mas existe um processo para isso. A adoção é ser colocado no corpo de Cristo. Eu estava a dizer, irmão Vitor, depois que Cristo é chamado de unigênito do Pai. Porque o corpo é só um. A adoção é ser colocado na posição. Mas note, quando os filhos de Israel entraram até Canaã, entraram na terra prometida, era necessário que Josué faça a distribuição das terras. Amém. Estava a colocar cada um na sua posição. Receber o Espírito Santo, não para aí. Avança mais. Vai mais. Até chegar à adoção. A adoção é ser colocado no corpo para o serviço. Irmão Ana diz 82. A tua palavra é a verdade. E qualquer homem que ler a Bíblia e crer em cada palavra que a Bíblia diz, e seguir suas instruções, e receber o mesmo Espírito Santo que eles receberam, da mesma maneira que eles receberam, os mesmos resultados que eles receberam, o mesmo poder que eles tiveram quando eles o receberam, ele saberá quem foi seu pai. Amém. Quando você recebe o Espírito Santo, vai conhecer quem é seu pai. Mamãe diz, ele sabe que ele está lavado no sangue de Jesus Cristo, nascido no Espírito e glorificado. Ele sabe onde ele está parado, certo? Ele está em Canaã. Ele sabe de onde ele vem. E esta é a maneira que é com os verdadeiros cristãos. Pergunta a ele: você tem recebido o Espírito Santo desde que cresce? Tens recebido o Espírito Santo desde que cresce? Quem é teu pai? Quando é que ele te adotou? Quando é que ele te colocou na posição de filho? Agora escuta. Romanos capítulo 8. Acho que vamos terminar hoje. Romanos capítulo 8. Versículo 14 e 15. Escute. Porque não recebeste o Espírito Santo de escravidão. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção. Amém. De filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Amém. Pelo qual nós clamamos, Abba Pai. Amém. Pelo espírito de adoção. Quando você é adotado, é ali onde você conhece quem é teu pai. Amém. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. No versículo 4 até 7. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido da mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos o que? A adoção de filhos. Amém. Ora, o meio da adoção foi por intermédio de Jesus Cristo. Amém. Escuta. E porque sois filhos de Deus, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama o que? Abba Pai. Oh, mas quem é teu pai? Se você nunca foi adotado, como é que vai gritar Abba Pai como Cristo clamou? Abba Pai. Irmão, o que significa Abba? O que significa Abba? Abba Pai significa uma repetição. Amém. Amém. Abba significa pai.
E se você descobrir o significado, é o quê? É uma palavra que expressa um sentido íntimo entre pai e filho. Amém. Um sentido íntimo, uma afeição íntima com teu pai. Então, se você não atingiu a adoção, quem é teu pai? Irmã Branham diz: Israel não havia recebido a promessa, mas ele estava em sua viagem. E eu posso, levantando, por favor, compreenda. É aí onde vocês, nazarenos e peregrinos da santidade, os demais caíram. Porque Israel, quando eles chegaram exatamente em Cades Barnea, quando os espias foram dizer: a terra é grande, recebeu o Espírito Santo, parou mesmo, ficou aí. Chegaram até e viram: não, eu não vou conseguir fazer isso. Não, esses dons para mim não. Essas coisas não. Mamãe diz, eles disseram: não podemos tomá-la, porque as cidades estão muradas, e assim por diante. Porém, Josué e Caleb, Amém. levantaram e disseram: somos mais do que capazes para tomá-la. Amém. 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 E quando você faz isso, Satanás te ataca. Quando você toma posição, Satanás começa a te atacar. E mamãe diz que uns fugiram. Disse: não, isso é muito forte. Está mesmo aqui em Canaã, estamos aqui em Canaã. Está aí Canaã, está aí Canaã. Mas não podemos tomar, não podemos tomar. Porque não vamos conseguir. Chegaste ao batismo do Espírito Santo. O que é que você faz com o batismo do Espírito Santo? Deus te batizou do Espírito Santo. O que é que você faz? Mamãe diz. E ouça, toda aquela geração pereceu no deserto. Morreram. Mamãe diz. Porém, duas que chegaram à terra prometida trouxeram a evidência de que era uma terra boa. Amém. E somos mais do que capazes de tomá-la, porque é a promessa de Deus. Então, em vez das pessoas seguirem adiante, recebendo o Espírito Santo, falando em línguas, recebendo o poder de Deus, o batismo com o Espírito Santo, sinais, maravilhas, milagres, eles pensaram que isto quebraria suas tradições doutrinárias. Chegaram até ali, o batismo do Espírito Santo, os dois não estão se manifestando. Ficaram mesmo ali. Não é diz, uns estão com vergonha, uns achavam que vão quebrar as suas tradições doutrinárias. Ela, como cresceu católica, essas coisas não. Os católicos não têm essas coisas de profecia. Lá você vive conforme você quiser. Mamãe diz: pereceram na terra, todos morreram. Mamãe diz, 56, e eles mataram os amalequitas e os heteus. Mas lá não havia nenhum ferido no meio de nenhum deles, até que o pecado chegou. E quando Acabe tomou aquela vestimenta babilônica e aquela cunha de ouro e a escondeu em seu arraial, então no dia seguinte eles perderam 16 homens. Por causa do pecado de uma pessoa, o Espírito Santo não se manifesta no tabernáculo. O Espírito Santo não se manifesta, porque Acabe pegou. Mamãe não diz, Josué disse: parem. Espera um minuto. Há algo errado. Há algo errado aqui. Nós vamos ter 7 dias de jejum. Amém. Deus nos fez uma promessa. Lá nada será ferido. Nós, os inimigos, prostraram os nossos pés. E há algo errado aqui. Algo está errado em algum lugar. Porque temos 16 mortos aqui. Eles são irmãos israelitas. E eles estão mortos. Josué disse: para, chega. Não é só uma formalidade. Viemos na igreja, saímos. Viemos no culto, saímos. Onde é que está o poder de Deus? Onde é que estão as maravilhas e os sinais? Jesus disse: não, alguma coisa não vai bem. Há um pecado. Amém. Há um pecado no meio do povo. Porque Deus prometeu. Amém. Ele disse o que em Joel 2? Que derramará o Espírito. Amém. Vossos filhos terão visões. Vossos mancebos terão sonhos. Vossas filhas profetizarão. Alguma coisa. Ele é que prometeu. Nós não pedimos. Ele é que prometeu que vai derramar. Alguma coisa não vai bem. Josué disse: parem tudo. 57. Por quê? Morreram eles. Homens inocentes, até inocentes. Porque um só homem saiu da fila.
precisa ser ensinado. A igreja em fila, em linha com a palavra de Deus, em linha com Deus e em linha com o outro, andando perfeitamente correto, soberanamente diante de todo homem, temendo a Deus, porque um homem havia roubado uma vestimenta e fez algo que não devia ter feito. A vida de 16 homens foi tirada. Mamãe diz, penso que eram 16, talvez mais. Creio que foram 16 homens que morreram. Amém. A vida de uma pessoa só. Um Deus Espírito se manifestar. A vida de uma pessoa. O teu pecado impede Deus se manifestar. Mamãe diz, até por causa do teu pecado, todos nós podemos voltar até no mundo. A igreja acabou. Mamãe diz, até pessoas inocentes morreram por causa do pecado de uma pessoa. Mamãe diz, é por isso que nós não estamos a receber. É por causa do pecado. E hoje, Deus nos chama para a adoção. Amém. Temos que passar pela justificação, santificação e o batismo do Espírito Santo. E não parar somente ali. Avançar mais. Até herdar toda a herança. Porque mamãe diz que a adoção, que o Espírito Santo, que é o tipo da promessa, que é o tipo de Canaã, onde diz é o penhor. Amém. Amém. Então falta alguma coisa mais. Hoje Deus nos chama para a adoção. Que o Senhor vos abençoe. Amém. 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 Louvado seja Deus. Estamos todos felizes pela pregação de hoje.